Olá, meu nome é Reverenda Devi Grace e tive múltiplas experiências quase mortais. Uma experiência quase morta é listada como uma das transformações da consciência que os despertares espirituais internacionais cunharam como este caleidoscópio de despertares. Assim, fui guiada através da meditação para compartilhar mais sobre minha segunda experiência de quase morte que aconteceu em 22 de abril de 1983 durante a minha infância. Eu fiz a transição pela segunda vez quando tinha apenas 10 anos, então morri pela primeira vez aos 4 anos de idade. Tive essas atualizações, como você diria, em minha inteligência holográfica ou minha consciência holográfica de luz, portanto, quando tive minha segunda experiência, 6 anos depois, já tinha todas essas conexões, amigos e alianças que eu já havia cultivado, por assim dizer, do outro lado do véu. Então, realmente não foi assustador. Já tinha aberto os portais transcendentais da consciência radiante e foi muito como ser recebida de volta ao lar para minhas outras relações. Tive o grande prazer novamente de transitar ou viajar pelo que você chamaria de portais, buracos de minhoca ou vórtices. Então, quando fiz a transição para fora do meu corpo, foi na verdade parte de uma manifestação muito desagradável que temos no planeta. E não sou a única criança que sobreviveu a lesões fatais como resultado do tráfico. Minha parte do quebra-cabeça não é tanto sobre como morri, mas mais sobre essa incrível assistência divina ou apoio divino que está aqui disponível para a humanidade. E então, se você pensar em todos os desafios com os quais a família humana tem lutado ao longo dos anos, houve muitas perdas, muitos colapsos e muita violência, especialmente violência contra mulheres e crianças. E isso é meio que um vírus de dualidade ou um vírus de polaridade que começou a afetar ou infectar a raça humana muitos milhares de anos atrás, e simplesmente se perpetuou até algumas almas como eu, mesmo antes de eu nascer, meio que se inscreveram para ser o que você chamaria de parte da equipe de limpeza. Portanto, essa segunda jornada que eu fiz, meio que pegou onde parei em 1º de maio de 1977, em termos de todo o incrível apoio e assistência que recebi para curar o veneno dessa infecção de intensos paradigmas de controle e manipulação entre o que você chamaria de princípios masculinos e femininos, não apenas gêneros. Portanto, como eu já havia feito tanto com a cura ancestral na primeira experiência de quase morte, realmente começamos a avançar na segunda experiência, quando você tem padrões ancestrais suficientes que se acumulam ao longo de milhares e milhares de anos, você começa a ver padrões arquetípicos. E, portanto, viajei ainda mais além dos conselhos ancestrais, acenei para meus amigos e continuei sendo escoltada por este canal de nascimento até o que os povos indígenas chamam de útero no centro do universo. Nos tempos antigos, tudo vinha do útero da deusa, e, portanto, o mistério de todo o universo era visto nessa mesma simbologia, é claro. O momento contínuo da criação pela fonte primordial seria visto como esse campo infinito de fertilidade que nós relacionaríamos como útero cósmico ou útero galáctico no centro de tudo o que é. E é claro que eu pude lidar com essa jornada extra até as origens de tudo porque eu já havia sido preparada, 6 anos antes. Eu tive o que você chamaria de mais assistência para ser capaz de me render completamente a toda a noção que eu tinha da consciência quântica interestelar. E, portanto, você poderia expressar isso como se eu tivesse esses cirurgiões de luz que entravam se eu meio que sentisse que estava ficando presa no canal de nascimento, como quando um bebê fica de cabeça para baixo ou para trás. Então, toda vez que minha frequência de luz estava viajando ao longo daquela via férrea e meio que ficava, sabe, assustada ou sobrecarregada porque as frequências de luz estavam apenas ficando mais rápidas e mais rápidas e mais rápidas, havia todo esse amoroso apoio que era trazido para que eu pudesse continuar a me soltar e continuar a me render a essas novas fronteiras. Agora, para mim, isso se manifestava especialmente nesses belos tons de iridescente e opalescente, então meio que como aquele arco-íris perolado. E sim, é absolutamente espetacular, no entanto, você sabe, palavras humanas não conseguem fazer justiça à quantidade de cores, ou a esse redemoinho de portal estelar de volta ao útero no centro do universo. Seria a experiência de chorar lágrimas de alegria, mas, você sabe, eu não tinha glândulas lacrimais, mas eu absolutamente chorei lágrimas de alegria energeticamente porque eu sabia que estava sendo reunida com meus parentes celestiais, digamos assim.
E o que descobri como resultado da minha pesquisa, também, em tecnicamente o que provavelmente foi uma experiência de quase morte de 6 a 8 minutos, foi que também estava sendo direcionada a viajar por portais do tempo. E, portanto, sou uma experienciadora de quase morte que também experimentou ou viajou para a viagem no tempo quântico. Milagres e magia e mistério também. Portanto, quando cheguei ao centro, o núcleo, tecnicamente conheci meu eu do futuro. Então, meu eu do futuro estava lá para me receber e, de certa forma, me dar as boas-vindas de volta para casa. E fiquei tão pasma ao perceber que havia sido presenteada com a oportunidade de conhecer meu eu do futuro em uma fase de desenvolvimento humano tão precoce, porque o corpo humano tinha apenas cerca de 10 anos de idade. E, portanto, há esse termo no xamanismo que fala do Ouroborus e é chamado de futuro antigo. E mesmo que eu estivesse conhecendo meu eu do futuro, também estava conhecendo uma parte muito antiga de mim mesma. E por que eu estava tão vulnerável? Porque é claro que viajei do estado de consciência infantil para o meu estado de consciência transcendental. Tive a oportunidade de ser completamente abraçada por este absoluto. Um nível surpreendente de amor incondicional por mim mesma e, portanto, houve esse encontro dessas linhas temporais quânticas, a linha do tempo quântica que havia acabado de sair de 1983 e esta outra linha do tempo quântica que tinha acesso ao que seria equivalente a cerca de 3 gerações a partir de agora. Acho que são cerca de 100 anos em desenvolvimento humano. E então, vi minha bisavó como uma sábia e incrível mulher da medicina. Eles a chamam de mãe do clã indígena, e eu simplesmente fiquei maravilhada que, você sabe, ela sou eu e eu sou ela. Então ela disse, bem-vinda, minha filha. Eu sou você e você é eu. E então eu recebi o que você chamaria de todas essas camadas de informações de luz, nós a chamamos de arquivos vibracionais, e, portanto, esta bela e notável mulher da medicina quântica basicamente transferiu toda essa sabedoria, inteligência e consciência para mim, para que eu pudesse entender melhor o que estava acontecendo no planeta que na verdade foi a causa da minha morte. E como sabemos, o tráfico é um dos, como você chamaria, negócios mais antigos do planeta. Você sabe, ter minha vida tirada, eu não morri em um acidente de carro, e não morri em um acidente de bicicleta, e não morri em um choque anafilático. Houve uma força de violência que fisicamente tirou minha vida e eu tive a sorte suficiente de realmente sobreviver porque todos esses outros níveis de consciência sabiam que essa guerra contra as crianças deste planeta precisava parar e precisava acabar. Então, estou ouvindo todos esses relatos de todos os níveis de assistência que literalmente estão se apresentando e se intrometendo para evitar que isso aconteça com as gerações futuras. Então conheci o que você chamaria de exército de Deus que está apoiando esses esforços para derrubar esses níveis de corrupção ou forças das trevas, por falta de uma palavra melhor. Chame isso de exército do céu ou legiões de luz de Deus, o guerreiro santo. Eles são uma equipe espetacular e realmente trabalham em parceria com o que chamaríamos de nossos heróis da vida real aqui no planeta, como o cavalheiro que se levantou e advogou pela segurança daquelas crianças nas quais o filme se baseia, e muitos mais como ele em todo o planeta. E, portanto, tive a oportunidade de sentir nesses momentos tanto o amor extraordinário e inexorável quanto a devastação da quantidade imensa de dor e agonia com que a família humana coletiva tem lutado. E eu nem tinha ouvido falar dos termos a agonia e o êxtase como o alfa e o ômega em um nível humano, mas literalmente me mostraram o que você chamaria de 2 extremos do espectro. E eu ouvi, você sabe, isso é a agonia e o êxtase da totalidade da experiência humana, minha filha, somos capazes de emanar tremendas frequências de amor e também somos capazes de tremendas frequências de medo. E então eu pude ver o que você chamaria de esta divisão energética maciça entre o que é percebido como luz e escuridão. Então, nas vibrações da verdade emocional, não é um conceito humano porque eu não tinha uma mente humana lá em cima, era como se o medo fosse a agonia e o amor fosse o êxtase. E, portanto, quando fui levada para o útero no centro do universo e me mostraram que eu não era a única criança que estava sofrendo a agonia da dor. Vi literalmente milhões de crianças que estavam na indústria do tráfico humano em todo o mundo e então senti a agonia de todos os pais que haviam perdido seus filhos que foram vendidos para a escravidão.
Comecei realmente a ter mais respeito por todos os outros avatares, não apenas um Yeshua ou não apenas um Krishna ou não apenas um Buda. Portanto, comecei a encontrar o que você chamaria de todos esses grandes iluminados. Me foram mostrados todos esses diferentes avatares que tivemos no planeta ao longo dos séculos e como o trabalho deles é ajudar a humanidade a se formar fora da dor desse medo e entrar no milagre e na beleza dessa frequência de amor puro, que é a consciência mais coerente e unificadora de tudo. Vi que eu era parte ou tinha sido escolhida ou contratada para desempenhar meu papel nesta grande saga e me disseram que eu estava sendo atualizada para ajudar, em última análise, a raça humana a restaurar um equilíbrio de poder entre o que você chamaria de energia divina feminina de toda a vida e a energia masculina divina de toda a vida. E então fui levada para o que seria o equivalente a um foyer, que é como uma corrente interdimensional. E me disseram que estava sendo conduzida para o que carinhosamente chamavam de a Arca da Graça. E então me perguntaram: você está pronta, está preparada, podemos levá-la através deste limiar? E eu disse voluntariamente e corajosamente sim. No entanto, há algo com que eu preciso cooperar para me integrar mais facilmente e sem esforço na experiência da maneira mais ótima. E eles disseram: bem, na verdade, temos outro presente para você receber. Pense em sua cultura que estamos levando você para Avalon, minha filha, e você poderá beber das águas do cálice do Santo Graal. Não é um cálice físico porque eu já estou no mundo espiritual, mas eles me trouxeram o que você chamaria de uma espécie de infusão de luz líquida. E então eu recebi ou aceitei ou permiti essa infusão de luz líquida em todo o meu ser e foi quando comecei realmente a entrar nas frequências do êxtase. E é uma grande contrastante porque eu havia sentido toda aquela dor de toda a escuridão, de todo o sofrimento de milhões de crianças em todo o planeta e então, para me ajudar a voltar ao meu verdadeiro eu, tive que receber o que você chamaria de a medicina igual e oposta, a medicina oposta a todo aquele sofrimento. E enquanto bebo essa luz líquida, começo a entrar não apenas no êxtase, começo a entrar no orgasmo primordial e ainda assim não tenho um corpo. Então, fico pensando, o que está tendo orgasmo? Bem, minha consciência está sendo reconectada a esse campo de energia da fonte pura, o que chamamos de canais de luz. E fui levada de volta à quantidade de prazer multidimensional que essas experiências na Índia descrevem. Então entrei nesse estado nervônico e me disseram: agora, beba da medicina ou da prescrição do amor por tudo que você estava experimentando na Terra que não é amor. Estamos aqui para equilibrá-la para que você possa curar esse rasgo ou essa ruptura no tecido do tempo que causou todos esses conflitos de grande escala, você sabe, agressões globais que têm afligido a raça humana por milhares e milhares de anos. E foi naquele momento de êxtase e orgasmo que percebi que este plano divino sagrado tem estado em andamento o tempo todo e foi naquele momento que percebi: isso é o que você quer dizer com a Arca da Graça. E eles disseram sim, portanto, porque eu já havia aceitado esta esquisita e indescritível comunhão com a fonte de todo o amor, a comunhão com a fonte de toda a vida, a comunhão com a fonte de toda a criação. Então me foi dado o que você chamaria de uma interface direta com a tecnologia da Arca da Graça. Palavras não podem descrever o que fui baixada em meu corpo espiritual ou em meus corpos de luz ou em meus corpos celestiais enquanto eu tinha audiência direta ou recebia o treinamento da forma como a Arca da Graça funciona, porque eles sabiam que iam me enviar de volta para 22 de abril de 1983 eventualmente. No entanto, eu estava sendo enviada de volta com as soluções do futuro. Fui enviada de volta como uma cápsula do tempo, com a medicina deste amor e graça. Então, essa linguagem está vindo do meu lado direito do cérebro, não do meu lado esquerdo, que, é claro, representa mais a verdade do meu coração. Esta é uma decisão estratégica de me fazer viajar no tempo para o futuro. O lado de 10 anos de idade de mim estava meio que tipo: então você vai derramar toda essa sabedoria, amor e inteligência e depois vou ser enviada de volta no tempo como mensageira e, claro. Então me mostraram a importância estratégica de muitos de nós que tivemos experiências de quase morte ou muitos de nós que tivemos experiências transformadoras espirituais. Todos estamos recebendo essas esquisitas experiências na
Radiância da inteligência amorosa que está fornecendo a solução através de cada uma de nossas jornadas. A medicina para curar é o nosso maior desafio. Como espécie, enfrentamos desafios como um todo. No entanto, a ressalva, que é o motivo pelo qual recebi esta comunicação ou transmissão, é que não tenho permissão para realmente desdobrar tudo o que recebi por mim mesma. Então, minha mensagem principal é sim, tive essa experiência incrível com a Arca da Graça e sim, fui imbuída ou impregnada com esse romance chamado As Leis da Graça, que faz parte das leis divinas naturais cósmicas universais de todo o cosmos. Vai precisar de uma aldeia ou uma equipe ou uma família de alma ou uma aliança de liderança para desvendá-lo, e isso significa que meu destino como indivíduo também está conectado aos destinos de todos esses outros indivíduos que estou destinada a encontrar neste planeta, que também carregam os códigos ou o plano ou esse reequilíbrio muito maior de poder. Portanto, sou muito grata por poder comunicar e transmitir minha parte desta obra-prima e, no entanto, como você ouvirá de muitos outros experienciadores de quase morte, esses ritos de passagem são tão enormes e tão monumentais que para alguns de nós leva décadas para integrar. Essa experiência que estou descrevendo para você aconteceu há 40 anos. Levei 4 décadas para integrá-la o suficiente para simplificar o que acabei de esboçar, porque nos estica além de nossa lente ou visão atual da realidade, e mesmo que eu não reprimisse nada que aconteceu quando voltei para a idade de 10 anos, não havia ninguém, ao retornar, a quem eu pudesse falar essa verdade sagrada, porque teria sido percebido como blasfêmia, muito bizarro, estranho ou exagerado. E é por isso que mantive em segurança até receber a orientação direta, que foi em outono de 2023, para então torná-lo público, e isso porque acredito no Dharma compartilhado e acredito que esta mensagem está sendo agora associada. Portanto, estou muito grata por ter esta oportunidade de contar minha versão de como isso se torna possível, porque muito do que aconteceu comigo, ninguém tem culpa, o trauma ancestral tem acontecido há milhares e milhares e milhares de anos. Neste ponto, não se pode apontar o dedo, é simplesmente muito antigo. O que importa é que nós nos levantemos bravamente e corajosamente e embarquemos em nossas jornadas de cura, talvez a primeira em toda a nossa linhagem de sangue como descendente que está curando essas feridas antigas e trazendo amor para os lugares mais profundos e escuros de nossos desafios ancestrais ou multigeracionais, onde não conseguimos experimentar a beleza e a verdade do amor divino. Esta é uma história de amor cósmico, é uma história, como eu disse, de amor interplanetário, e sou muito humilde por ter sobrevivido ao que outras crianças não sobreviveram. Muitas crianças perderam suas vidas no tráfico humano e não conseguiram voltar como eu fiz. Não tenho uma resposta para isso, só sei que sou grata por ter recebido minha vida de volta pela Arca da Graça ou pelas leis da graça, e que não sou a única que será agraciada com esses milagres. Muitos mais milagres estão agendados para aqueles que eu nem mesmo conheci. Então, se você está ouvindo essa história e conhece alguém que está lutando e passando por um momento muito difícil, por favor, avise-os que os saltos quânticos de fé são possíveis e que realmente é necessário uma aldeia se unir para ver que a intervenção divina está disponível para nós nessa pureza. A inocência está conectada à pureza de poder confiar no amor divino o suficiente para receber esses sistemas de apoio. Indescritíveis. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Se quiser continuar assistindo a mais relatos como este, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela.